Salve, Anderson aqui. Vou falar para vocês hoje do estilo Chicago. Chicago é o segundo estilo que a gente tem dentro desse gênero jazz e acontece a partir de 1920, mais ou menos. É um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas essa é a transição dessa década aí. E vai até o fim de 1920, né? Ali por volta de 30, 31, é onde começa essa transição do estilo Chicago para também estilo swing. Mas voltando aqui para Chicago. Em Chicago, o que acontece? Muitos músicos, por causa da Primeira Guerra, muitos músicos tocavam em Storeville, em New Orleans, toda aquela região, acaba perdendo o trabalho, porque pelas tropas não poder ficar na bagunça, não poder ficar nos bares, não poder ficar curtindo, não poder ficar aproveitando aquele momento, ou por medo que os soldados se perdessem ou se desinteressassem pela guerra por causa da curtição, muitos bares são fechados, muitas casas de shows, enfim, muitos músicos perdem o trabalho e acabam indo para Chicago, onde a cena já está crescendo e está ficando mais forte, né, dentro desse estilo aí. Muitos deles já teriam ido para lá. King Oliver já estava lá, Paul Whiteman já estava lá, depois Louis Armstrong também vai para lá e acabam indo fazer sua carreira em Chicago. Muitos músicos de Chicago, muitos estudantes de música, músicos, acabam tendo contato com esse estilo New Orleans e acabam aprendendo, né, imitando a forma de tocar, mas com um pouco de diferença, mudando um pouco na questão do arranjo, na questão instrumental. E aí começa a se tornar esse estilo que depois se torna o estilo Chicago, né? Nessa época, a questão do instrumentista também começa a ter um pouco mais de valor, vamos dizer assim, né? Então, os solistas começam a ter um pouco mais de autoridade, de autonomia para fazer os solos no meio da música. No estilo Dixieland, isso acontece tudo ao mesmo tempo, mas o frontline mesmo ali na Dixieland é o trompete e clarinete, né? Eles são o que mandam ali. Lá na época de Chicago, o saxofone já começa a aparecer um pouco mais, né? Já começa a ter um pouco mais de independência, né, do grupo, né? Então isso já começa a se formar e muitos músicos aparecem também. Então um deles é Coleman Hawkins. Esse foi um dos músicos bem importantes assim nessa época, onde se destacou, né, por ser um solista, né? Já começar a tocar sozinho, já começar a mostrar sua característica de solista dentro dos grupos, né? O Coleman Hawkins, ele é bastante conhecido também por um disco bem famoso dele, que é o Buy and Soul. Esse disco aqui foi um disco, se não o mais famoso dele, com certeza um dos mais famosos que ele gravou aí, né? Essa gravação bem importante também. Se eu não me engano, 1959 esse disco aí, essa gravação. Então, ele é um dos principais aí, né? Músicos dessa época. Outros músicos também, né, que tiveram bastante importância foram os irmãos Tommy Dorsey e Jimmy Dorsey. Deixa eu colocar aqui, ó. Esses irmãos aí que tocavam também tinha essa questão dos solos já, né, de ser solistas, principalmente o trombone, né, o trombone que não ficava na linha de frente na época do Dixieland, né. Aqui já começa a tocar, já ser solistas. E esses irmãos aí são os precursores também do swing, né. Eles começaram a fazer uma tipo de dança de salão já, né, já levar a música para esse ambiente também, né. Paul Whiteman também foi um dos músicos que também fez isso, mas eles começaram não, eles também fizeram esse trabalho, né? Um músico muito importante também que apareceu nessa época de 20 é o Bix Beiderbecke. Bix Beiderbecke é um músico que nasce em 10 de março de 1903, uma família branca, onde os pais também principalmente o pai, né, bastante preconceituoso nessa questão da música, né, o que vai tocar, o que vai ouvir, o que vai fazer. Big se interessa muito por jazz logo cedo já, e já tem uma habilidade musical também aos seus 8, 10 anos de idade, começa a tocar. E na adolescência, pelos pais perceberem que ele tem esse interesse pelo jazz, o pai coloca ali num colégio interno, em Southside, onde também já acontecia muita coisa. E nesse colégio interno, próximo a esse colégio interno, tem uma casa de show que quem toca lá é Louis Armstrong. E aí Bix fica sabendo que ele toca lá e com certeza dá umas escapadas e vai escutar Louis tocando. E logo ele fica enlouquecido por isso, começa a tocar também, né? Quer dizer, já tocava, né? Cria o seu grupo e esse grupo ele grava o primeiro disco em 1927, que é esse Singing the Blues.
Esse primeiro disco que ele grava aqui, muito importante. Esse saxofonista que toca com ele teve uma parceria bastante importante também, e tocou bastante coisa com ele, é o Frank Trumbauer. Tocaram junto por algum tempo, apesar da carreira do Bix ser bem curta, na verdade, né? Eles tocaram por algum tempo. E depois o Bix vai tocar no grupo do Paul Whiteman. Paul Whiteman, que eu falei já no vídeo sobre Dixieland. Paul Whiteman, violinista, né? Formação clássica, mas que vai tocar jazz. Grava seu primeiro disco em 1920, mas cria seu primeiro grupo em 1917. Forma um grupo onde só tem músicos brancos. Ele se recusava a contratar músicos negros. Então, Bix Beiderbecke vai tocar com ele. Em 1928, ele vai tocar em 1928 com Paul Whiteman. Toca por um tempo, só que aí o que acontece? O Bix começa a se envolver com bebida, começa a ter bastante problema e dá muito trabalho. Não aparecer nos ensaios, não aparecer nas apresentações, não conseguir se apresentar direito, né, para tocar. E aí o Paul Whiteman envia o Bix para casa dos pais para fazer uma espécie de recuperação, né, vamos dizer assim. Os pais, mesmo o Bix tocando com o Paul Whiteman, que na época era das pessoas mais famosas que tinha ali, né, dos arranjadores e músicos de jazz e donos de grupo, vamos dizer assim, né? Os pais não davam muita importância a isso, e isso foi uma coisa que mexeu muito com ele. Quando ele chega na casa dos pais, ele vê que todos os discos que ele enviou para os pais escutarem estavam guardados no armário e os pais nunca tinham escutado. Isso mexeu com certeza muito mais com ele. E aí ele vai para Nova York, vai para um apartamento no Queens, onde ele passa o resto da sua vida. Morre sem ter 29 anos, né? Ainda com 28 anos, ele acaba morrendo e encerrando a sua carreira, né? Nessa mesma época, em 1928, Louis Armstrong grava um disco chamado West End Blues, um disco muito famoso, dizem até que é um dos mais famosos da época e da era do jazz, né? Esse disco aí. E realmente Louis Armstrong foi um músico onde teve uma importância muito grande. Esse disco foi um pré-swing, vamos dizer assim, né? Onde se direcionou muita coisa para o swing, porque a liberdade que ele já tem na forma de tocar, na forma de arranjar, na forma de cantar, ele já não faz as coisas muito dentro do padrão que se seguia na época, né? Então ele começa a ter um pouco mais de liberdade, começa a expressar melodicamente diferente do que vinha acontecendo. Então Louis Armstrong com certeza foi um grande responsável pela era do jazz aí, né? E pela evolução, né? Por esse mundo moderno que acontece pré-swing, né? Então ele com certeza é um grande responsável. E junto a ele tem esse pianista Earl Hines, que toca com ele por um bom tempo também. E Earl Hines também é conhecido por ter essa mão direita, né? Uma questão de imitar o trompete, né? Então ele diziam que era um piano-trompete, né? Então a mão direita, com certeza, ele fazia alguma coisa por ser muito influenciado, com certeza, pelo Louis. Então ele usava essa mão direita e a mão esquerda dele ele fazia o acompanhamento ali comum, mas nada muito chamativo, né? O lance dele que chama mais atenção mesmo era a mão direita pela forma de tocar imitando o trompete aí. Então eles tocam por um bom tempo e aí eles a partir desse momento são referência e se abre um novo caminho para essa era swing aí, né? O que vem após essa época de Chicago, que é na década de 30, 31, começa essa transição também, mas com certeza esse disco que eles gravam antecede aí, né? Um pré-swing, pré-mundo moderno, certo? Então aqui fica um pouco dessa era e alguns músicos que foram importantes, algumas gravações que foram importantes e alguma parte da história que foi importante para essa época, ok? Abraço!